Então agora vamos só como ilustração demonstrar que aquilo ali é um corte. Como seria essa demonstração, tá certo? Beleza? Então a gente tem que demonstrar aquelas três, que ele satisfaz essas três condições aí, tá tranquilo? Certo? Então a primeira condição é que ele que ele é diferente de vazio, é bastante imediata, né? Porque basta você pegar um elemento qualquer de P, um elemento qualquer de Q, somar os dois e ele é um elemento. Então, que existe um elemento em C é direto, tá legal? Agora a gente tem que provar que ele é diferente de vazio, tá certo? Beleza? Então, para provar que ele é diferente de vazio, a gente vai usar o fato que A e B são cortes, tá certo? Tá? Então, como A e B são cortes, aí, na verdade, eu vou usar o fato que eles não são iguais a Q. Então, vou pegar elementos no complementar deles. Tá? Fora deles, fora deles. Então, como A e B são cortes, existe um elemento P0 pertencente ao complementar de A e um elemento Q0 pertencente ao complementar de B. Tá legal? Beleza? Tá? Aí eu vou pegar esse elemento P0 mais Q0, ele não vai estar nesse conjunto C, tá certo? Mas vamos supor, por absurdo, suponhamos que P0 mais Q0 pertença a C, tá? Porque o que eu quero provar agora é que existe um elemento que não pertence a C. Tá tranquilo? Porque um elemento que pertence a C é mais fácil, é só você pegar. Porque como A e B são cortes, em particular são não vazios. Então basta eu pegar um elemento de A, um elemento de B, a soma. Então existe um elemento de A, existe um elemento de B, a soma é um elemento de C. Então o que você está provando é que o C é diferente de quê? Isso. Exatamente. Que C é diferente de quê? Quero provar que existe um elemento no complementar de C. Tá tranquilo? Então, para isso, eu usei o fato de que, como A e B são cortes, existe um elemento no complementar de A e um elemento no complementar de B. Tá? Aí eu vou pegar a soma desses elementos. Tá beleza? Lembrando que tudo aqui são números racionais, tá? P0, tudo é número racional, tá? Beleza? Então, suponhamos que esse elemento aqui pertencesse a C. Por definição de C, se ele pertencesse a C, por definição de C, é um elemento de C que pode ser escrito dessa forma. Tá? Então, nesse caso, existiria P pertencente a A, Q pertencente a B, tais que P0 mais Q0 seria igual a P mais Q. Tá certo? Tá tranquilo? Fala. Não, tá certo. Tá, e aí, o que a gente pode concluir daí? Na verdade é o seguinte, a gente observa o seguinte, que esse P0 ele não pertence a A e o P pertence a A, concorda? Tá? Então, a gente não pode ter que o P0 não pode ser menor ou igual que P. O P0 tem que ser maior que P. Porque se ele fosse menor ou igual, pela propriedade 2, ele pertenceria ao corte. Concorda? Certo? Então,
devemos ter P0 maior que Q e Q0 maior que Q. Pois, caso contrário, teríamos P0 pertencente a A e Q0 pertencente a B. Tá legal? Tá certo? Então, isso implicaria que P0 mais Q0 seria maior estritamente que P mais Q, que é uma contradição. Tá legal? Ficou claro? Tá certo? Alguma dúvida? Tá? Então essa foi a primeira condição. Tá? A segunda condição eu vou pegar nenhuma dúvida aqui, né? Certo? É uma contradição Porque P0 mais Q0 é igual a P mais Q. você construiu que é maior. Eu olho cada um desses. Eu tenho aqui um cara que não pertence ao corte e um que pertence ao corte. Sempre que acontecer isso, esse vai ter que ser maior do que esse, porque senão esse estaria no corte. Então isso que vai levar à contradição, tá? Beleza? Agora, no segundo, eu vou pegar sejam R pertencente ao corte e S pertencente a Q, S menor do que R, tá certo? Eu quero mostrar que S pertence ao corte, tá? Eu vou usar uma reciclagem de letras aí, tá? Porque vai ter muita letra. Então, vão aparecer outro, cada item vai... Esse aqui morreu, eu posso usar P e Q de novo, coisa aqui que não é o mesmo P e Q do anterior, tá? Porque senão não vai existir letra no alfabeto suficiente para essa demonstração. Beleza? Tranquilo? Então, o que eu quero mostrar aqui no item 2? O que eu quero mostrar? Que essa tá Em A, tá certo? Seria o item 2 ali. Tá legal? Beleza? Tá? E mostrar que S está em A significa mostrar o quê? Que S se escreve como a soma de um elemento que está em A, não, desculpa. Isso aqui está errado. Está em C. Eu quero mostrar que C é corte, tá? Então eu quero mostrar que S está em C, tá certo? Beleza? E mostrar que está em C é mostrar que é a soma de um elemento de A com um elemento de B. Tá tranquilo? Certo? A definição de C é essa. Tá? Beleza? Desculpa, eu entendi o que você quis fazer, mas eu não entendi como que você escreve o que você quer fazer. Porque você pegou um R pertencente a C e um S pertencente a Q. Ah, tal que S menor que S. S menor que R não é a sua conclusão. A conclusão que você quer tirar é que esse S vai pertencer. A conclusão é que S pertence aqui. Eu quero mostrar que S pertence a C. Aí que eu vou confundir toda a letra. Eu quero mostrar que S pertence a C. Isso. Tá? Mostrar que S, beleza? Que é a condição 2. Eu quero mostrar que C satisfaz a condição 2. Tá? Mostrar que S pertence a C é mostrar que ele se escreve como soma de um elemento de A e um elemento de B. Tá tranquilo? Certo? E eu sei, por hipótese, que R pertence a C. Então, existem P pertencente a A, que não são o mesmo daqui, tá? Q pertencente a B, tais que R é igual a P mais Q. Tá tranquilo?
Tá? Pode apagar aqui. Então, P mais Q menor que S, que implica que o P menor que S, ou Q menor que S. Não, o contrário, ou S menor que P, ou Q menor que P. Mas eu tenho que escrever S como soma, igual a uma soma, né? De um elemento, certo? Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, pode apagar aqui. Tá. Se eu conseguir escrever aqui rascunho ainda, quer dizer, não precisa ser rascunho. Se eu conseguir escrever S como sendo, eu vou escrever S nessa forma aqui, ó. S se escreve nessa forma. Tá legal? Beleza? P mais S menos P, concorda? Tá tranquilo? Tá? Então, tudo aproveitando essa forma, não é a única forma de fazer, tá? Então, o que eu tenho que demonstrar agora é que isso aqui pertence a quem? Você tem que demonstrar que esse S pertence a C. S menos P tem que pertencer a B. Não, eu tenho que demonstrar que esse S pertence a C. Eu estou propondo fazer isso dessa forma aqui. Porque o P ele já está em A, basta Isso. provar que S menos P está em B. Isso. Beleza? Eu tenho que provar que S menos P está em B. Tá tranquilo? Tá certo? E como é que eu provo que S menos P está em B? A gente já tem a subtração. Tem a subtração nos racionais. Sim. Eu tenho que mostrar, para mostrar que S, uma forma de mostrar que S menos P está em B é mostrar que S menos P é menor que P. Não. Que é? Que? Não, isso. Então, certo? Beleza? E S menos P é menor que Q? Sim. Porque o S é menor que o Por quê? Porque o S é menor que o R e o R já é assim que eu mais Exatamente. Certo? Beleza? Se quiser, tá claro? Tá? Então vou botar. Temos que S menos P é menor que R menos P, que é igual a Q. Tá legal? Logo, S menos P pertence a D. Portanto, S pertence a C. Tá tranquilo? Esse foi o item 2. Certo? Foi? É só porque eu estranho o caminho de ser feito, mas Por quê? É porque eu estou fazendo o caminho que está no livro. Mas Não é o único caminho possível, entendeu? É que eu estou imitando ali, mas fala, qual o caminho? Não, você sabe que por hipótese, R é igual a P mais Q. Correto? Aí você sabe que ele é menor que S, então P mais Q é menor que S. P mais Q é maior que S. Certo. Supõe que S é maior que P e maior que Q. Tá? Você recai num absurdo. Portanto, S é menor que P ou S é menor que Q. Logo, S tem que estar em A ou B. Ah, tá. Ah, não, beleza. Então esse caminho na metade do caminho do outro. Você não sabe se ser um corte, né? Entendeu? Você tá Não. Na verdade, no final das contas, eu concluí que ele estava em um, mas não necessariamente estava em outro. Tá certo. Beleza? Tranquilo. Agora o 3.
O 3 é mostrar isso aqui. Tá tranquilo, tá? Então eu vou pegar seja R pertencente a C, tá? E eu quero mostrar isso aqui, que existe um S, tá, pertencente a A, então que S é maior do que R, com muitas letras, tá? E então, como ele pertence a C, eu vou usar aqui a definição de C, tá? Igual ali. Então, existem P pertencente a A, Q pertencente a B, tais que R é igual a P mais Q. Tá legal? Certo? Agora, eu poderia aplicar o item 3 a cada um deles, porque eu sei que A e B são cortes. Tá tranquilo? Então eu sei que vai existir um elemento de A, certo? Que é maior do que P, e vai existir um elemento de B que é maior do que Q. Tá tranquilo? Certo? Só que eu não vou precisar disso, só preciso de um deles, porque depois eu vou somar os dois e vou obter um elemento de P mais Q que é maior do que R. Certo? Então, como A é corte, existe um T pertencente a A, tal que tal que T é maior do que P. Tá tranquilo? Certo? Tá? T é maior do que P. Tá certo? Então, se eu chamar de S igual a T mais Q, certo? Então, seja S igual a T mais... Isso, tá certo. T mais Q, que é um elemento de C por definição. Concorda? Por que é um elemento de C? Porque é a soma de um elemento de A com um elemento de B. Certo? Então S é maior do que R, que era o que eu queria demonstrar. Tá legal? Certo? Tá certo. Beleza? Tranquilo? Tá? Alguma dúvida? Tá? Então, eu vou escrever agora a definição de produto, certo? Como eu falei antes do intervalo, a definição de produto é toda uma volta, tá? Então, primeiro a gente escreve a definição de modo, de simétrico, depois de módulo. Tá beleza? Certo? A definição de simétrico é o seguinte. Pode apagar? Tá. Aí a gente pode, aqui no livro Teorema 3.8, na página 33, tem as propriedades básicas da soma, tá legal? Que na verdade são até mais fáceis de mostrar, depois vocês podem olhar. Ele prova que a soma é comutativa, associativa, tá certo? E mais uma vez, basicamente que ele... usando essa definição, você vai escrever, por exemplo, um elemento da soma A mais B vai ser o quê? Vai ser um elemento R que se escreve como P mais Q, concorda? Então, por exemplo, você quer demonstrar que é comutativa. Você pode comutar essa. Tá legal? Porque essa aqui é a soma dos racionais, aquela mesma história. Soma dos racionais, já sabemos tudo sobre ela, já podemos usar, tá? Então essa aqui é comutativa. Então esse R aqui, que é um elemento de A mais B, se escreve como um elemento de A mais um elemento de B. Mas como essa soma é comutativa, isso é um elemento de B mais um elemento de A. Tá legal? Beleza? Então, na verdade, as propriedades
elas são até mais fáceis de mostrar do que isso aí, tá? Tranquilo? Certo? Porque a gente vai definir soma. Aí tem que provar que a soma é um corte. Essa é a parte mais chata. Depois eu vou definir simétrico. Aí eu tenho que provar que o simétrico é um corte. É tudo assim. Essas são as partes mais técnicas, assim. Tranquilo? Beleza? Tá? Bom, posso apagar tudo? Pode, Fabiana. Aqui pode. Estão botando essas fotos no muro? Só a última que não ainda, da de quinta-feira. Mas vocês estão botando onde? A Isabela tá botando. A 6 e a 7 ela tá colocando. Mas Que ela bota a onde? penúltima não Ainda foi, não eu tirei da. A Aí 6 e tem a um 7 grupo não. do WhatsApp de análise, né? Aí tem várias fotos, em geral, são colocadas lá, né? Ah, eu não boto no muro, então. Não, da aula passada eu mandei no grupo. Tá. Tem grupo, né? Agora a 6 e a 7. Mas tem é melhor botar numa pasta do que botar no grupo. Porque o grupo ele Você fica... tem um grupo de perdido. análise. Olha só, Vou colocar nas pessoas. Obrigada. pode apagar aqui? Pode. Ela vai comentar hoje a respeito, que eu estou curiosa sobre aquele vídeo que eu enviei, se tinha algumas Vou. Não, a crítica é basicamente assim, vocês viram o vídeo que foi sugestão da Sandra? Um vídeo que eu postei ontem lá, que é um vídeo que fala da... fala da Diagonal de Canto, vocês viram? Não, Você passou na. não, eu Disponibilizou botei lá no um mundo. Foi, é um outro Ah, vídeo. é um outro vídeo. É um outro vídeo. Aquele da... Que eles do conversaram, Hotel de né? Hilbert eu acho mais legal, entendeu? O que eu não gosto, mas não é uma questão minha, assim, sabe? A maneira que eles falam do conteúdo matemático eu acho legal. Eu não gosto daquela encenação que eles fazem com os personagens Isso, né? históricos. Eu acho meio bobo aquilo, assim, Por isso porque... eu falei daquela parte assim, da diagonal. Não, que eles fazem um diálogo do Cantor É. com não sei quem, nem sei quem é o outro. É, Não identifiquei quem era o outro. não é o Lucas. Não sei quem é esse Lucas. Não, pra educação básica. Mas eu acho que essa coisa de ter aquela encenação toda... Mas aquela parte, quando ele começa a falar Não, a parte da explicação legal. sobre a Diagonal de Cantor eu acho boa. Entendeu? Que ele fala bem didaticamente assim, ele fala, então qualquer número real está aqui. Aí, por exemplo, o número 0, não sei o que está aqui em algum lugar. Essa parte eu acho boa. Mas essa parte de você fazer uma encenação com os personagens históricos, a meu ver, isso reforça aquela visão de história da matemática centrada nas pessoas. Entendeu? Centrada assim, porque fulano... Foi que esse cara sozinho que fez tudo isso. exatamente. Né? Sempre os Não tem um heróis, contexto sempre social. Exatamente. Que é a coisa que a Tatiana critica muito, Não né? A tem história que ele usou, centrada... que foi construído até aquele O momento. grupo de pesquisa que estava trabalhando com ele, todas as pessoas que estavam em um momento de pesquisa sobre aquele momento. Isso. O momento cultural e social da pesquisa é desprezado. Os heróis são dos masculinos também, né? Tem isso. Tem Masculinos, brancos, europeus, toda aquela história que a gente já sabe. O Né? ideal. Entendeu? O Então, Gerard, sugiro que quem for ver o vídeo avance para 8 minutos e 30. Porque é onde começa a ficar interessante. Não, mas se vocês virem o vídeo tendo consciência dessa reflexão, é normal, Mas, entendeu? ô Vitor, ele também faz uma coisa lá, ele faz uma ordenação para os racionais, mas fica parecendo que os racionais são só positivos. Eu não me lembro dele ter falado, eu vou fazer para os... Porque eu acho que ele deve estar se referindo só aos racionais positivos. Agora eu não lembro de... Mas não teria que falar que daria para fazer para os negativos também? mas aí para os negativos, se você faz para um... Você pegar par só para os pares, Sim. os positivos e ímpares e os negativos. Mas Eu não vou deveria falar isso no vídeo? talvez. Eu vou... Porque fica parecendo assim, vamos escrever aqui os racionais. Aí bota um meio, um terço, um quarto, dois segundos. Aham. Parece que os racionais são só eu não os racionais reparei. positivos. Eu não reparei essa parte, vou dar uma olhada lá. Mas é essa a minha crítica, basicamente. Entendeu? Agora, a maneira que ele explica eu acho legal. Assim. Minha crítica é essa, né? Porque tem essa questão da desqualificação
tem essa coisa, ser o herói, que o herói é sempre um homem branco europeu. O Gerard estava falando de uma matemática, sei lá, mas assim, já no tempo moderno, que ela tinha que usar um pseudônimo para poder ter os artigos publicados dela. Pois O pseudônimo dela era masculino. Ah, deve Esse ser é o nome a dela. discípula do Weissler. É. Teve um lapso de mulheres na matemática de 2000 anos. Teve uma Alexandria e depois teve a uma mulher Hipátia. sinistra. Teve uma mulher muito sinistra que o Weissler e uma outra galera olhou e começou a ver, cara, ela é muito sinistra. E aí começaram a estudar ela. Essa era uma da França, eu acho. Tinha até anotado. E aí tem uma coisa legal também, o Diego aqui do doutorado, ele fez um trabalho com os alunos dele que ficou super legal, assim, que era os alunos falarem, basicamente pediu para escrever uma redação dos alunos falando a sua visão sobre a matemática, sobre a aprendizagem de matemática e sobre a relação deles com a matemática, né? Com que idade? Do Pedro II, no ensino médio, eu não sei que ano. Adolescente. E aí, ele só falou isso, não falou nada. E teve uma menina, e a gente não sabe quem é, que ele pediu para não identificar. Teve uma menina que escreveu isso, que escreveu sobre a relação dela com a matemática sendo mulher. E ela fala que como se ela sempre tem que mostrar mais do que os outros, porque se espera... você tem que... Um homem é mais esperado socialmente que um homem seja bom em exatas. Então ela tem que provar mais do que o colega dela que é homem. Ela fala isso. Que é exatamente. Por que não houve um hiato de 2000 anos? Porque porque existe um contexto social que desqualifica a mulher nesse sentido, né? Aquele mito de que exatas é uma coisa para homem. Em 2015, minha filha era de segundo e ela veio com o grupo dela fazer um trabalho, tipo uma competição com o pessoal do Santo Inácio. Das duas equipes, ela é a única mulher das duas equipes. Teve que participar. Então, Qual assim, que é o segundo que ela estuda? São Cristóvão, ela estudou. Agora ela faz engenharia civil aqui. Tá. Mas ela, assim, foi muito engraçado. Chegou no lugar, só tinha ela de mulher. Exatamente, é isso aí. Eram uns 10 meninos. Isso é relativo também, né? Você pensa, na verdade, no final das contas, não se criou uma figura catalisadora, não se conseguiu expor uma figura catalisadora que conseguisse transcender historicamente. Né? Que até que ponto você pode dizer de fato que não houve, né? Com certeza. E aonde também. Talvez essas figuras tenham sido abafadas. Abafadas, né? Essa dentro do contexto social que estava, eu lembro que eu fiz um trabalho com o Gerard, inclusive, de história da matemática. Eu lembro que esse trabalho não era nem sobre ele, sobre o Weissler, que inclusive o que mais me impressionou as pessoas, não foi nem o trabalho dele em si, porque até muita pouca coisa eu não entendi, mas uma mudança de figura do matemático como também o cara que ensina. Porque você vai pegando os caras que ele orienta, mano, é só cara sinistro. Cantor, Dedekind, Noéter, não sei o que, e de repente ele é uma mulher, assim, caralho. Uma mulher, ele levantou uma mulher nessa época, tá ligado? E você pensa isso, assim, demorou muito tempo. Essa mulher se for a mulher que eu tô pensando, eu acho que assim, ela se ferrou muito pra conseguir, ela teve que, ela assistiu o curso de ouvinte, ela teve que fazer o curso de ouvinte, depois que ela conseguiu provar determinadas coisas, é que as pessoas, beleza, toma aí o seu diploma. Aquele filme que teve recentemente das mulheres que participaram do projeto Anase. Aí são as mulheres negras. Mulheres Além do Tempo. Pô, o filme é sensacional. Eu não vi esse filme Estrelas Além do Tempo. Eu não vi esse filme, já me contaram várias partes, assim. Então, são negras, fico dentro. Tem uma parte que me contaram, assim, que elas vão no banheiro, né? O banheiro. E aí o cara perguntava por que ela demorava tanto pra ir no banheiro. Porque tinha um banheiro dos negros que era separado, que elas tinham que andar, não sei, até outro prédio. E o cara não sabia por que ela demorava tanto. Café, trocaram a cafeteira dela na sala. Quando o cara botou ela pra trabalhar junto com os brancos, ela foi tomar café, ficou todo mundo olhando. No outro dia tinha uma cafeteira só pra ela. Esse café é seu e esse é dos outros. Tem um filme interessante, que é aquele O Jogo da Imitação, que fala do Alan Antônio, que ele aceita a primeira garota, né? Que
Vai um monte de homem lá fazer o teste lá. Isso. Aí a garota chega Isso. atrasada e o cara quer barrar a Fala, não, garota. a secretária, você tava na Quer secretária. barrar a garota. Aí ela diz, não, eu vou fazer a prova. Aí ele diz, ela não vai conseguir, aí ela é a primeira a entregar. Isso. E ela é aprovada. Isso, aí ela trabalha lá. E o cara fala, não, a própria secretária é ali. Vocês viram esse filme, né? Jogo da imitação. É interessante. E é a mesma questão, esse cara, é bizarro você pensar isso, mas em torno da década de 50 na Inglaterra, ser homossexual era crime. Foi condenado. Esse cara era um matemático do cacete, se perde esse cara. Porque ele não aguenta o tranco do tratamento que era uma castração hormônica. Tá? Que era a cura gay. E ainda assim. Então esse cara. Ele é o cara que faz o Ele é o cara. Exatamente, é o cara que mudou o paradigma na matemática mesmo. Ele não só isso, por exemplo, em termos de teoria bayesiana, ele é um dos pais nesse sentido também. Porque ele usa a probabilidade exatamente para. Uma nova forma de chegar à probabilidade para quebrar aquele código, tá ligado? Então caralho, assim. Ele foi submetido à cura gay e se matou. Por hormônio, tratamento hormonal, e se suicidou. Então, essa discussão da cura gay, aproveita que está gravado no Facebook. Não, porque tem uma discussão que é equivocada, assim, que as pessoas falam. A pessoa não pode ter o direito de querer deixar de ser gay. Olha, a pessoa tá louca, mas todo mundo tem o direito de ser louco, porque não vai conseguir. Mas a pessoa pode ter o direito de buscar para querer deixar de ser gay. Foda-se, é o problema da pessoa. A questão é que a legalização desses tratamentos, ele abrem espaço para abrir essas clínicas, né, que inclusive o Malafaia é dono de clínicas de cura gay, que são campos de concentração. Essas clínicas de cura gay são campos de concentração. Tem, por exemplo, outros lugares que tem relato de mulheres lésbicas que são submetidas a estupro. Elas são sequencialmente estupradas, quer dizer, não falam que é estupro. uma ojeriza ainda maior. Isso. Em vez de, teoricamente, para aprender a gostar de homem. Só queria botar um ponto. Pouca gente sabe, o X-Men é baseado no movimento negro da década de 50 nos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, a figura do Martin, do professor Xavier é baseado na figura do Martin Luther King. O Magneto baseado no Malcolm X, por exemplo. Que era um movimento segregacionista e integracionista, o contrário, né? Integracionista e segregacionista. Malcolm X. O Malcolm X. E no filme 3 eles têm uma certa cura lá. Sim. Eu acho que. Né? No 3. No 3, eu acho mesmo. E eu acho que é peculiar, porque nesse filme, de alguma forma, ele coloca exatamente essa questão, que era uma questão que já estava lá atrás, no final das contas, que é o que a gente quer como sociedade, né? Isso, exatamente. Uma sociedade que desprende recursos para que a homofobia, o racismo, o machismo seja vivido de uma maneira menos agressiva, uma sociedade que desprende recursos para que as pessoas cada vez mais consigam se formatizar dentro de determinados padrão, exatamente. E num filme como esse, que assim, de início seria um filme bobinho, etc. e tal, mas que essa questão já é colocada e mostra o quanto essa questão é colocada já há muito tempo atrás. Nossa, as pessoas são burras, porque elas veem aquele filme e falam assim, nossa, que porradaria, não entendo nada. Mas tem uma crítica maravilhosa ali. Mas é engraçado. Absorvem a crítica. É engraçado que eu sempre, não sei se é porque eu sou gay, mas eu sempre associei esse filme à homofobia, assim. Essa história do X-Men. Quando eles falaram que não era cura, era reorientação, eu pensei exatamente nesse filme que não era fazer. E tanto é que tem vários memes hoje no Facebook que ficam daquelas cenas daquele filme. Por isso que outro dia eu assisti uma caraca, então não fui só eu que associei. Não, tá muito geral fazendo essa associação. Essa questão da cura, há uma pessoa que quer buscar um tratamento que não vai conseguir, mas tudo bem, para deixar de ser gay, a pessoa já pode fazer isso, não precisa de uma lei para garantir isso. A pessoa vai no seu psicólogo e fala isso, entendeu? A questão é que essa lei, ela legaliza campos de concentração. É isso que essa lei faz. Essa que é a questão. O que o senhor está falando aí, realmente, por exemplo, eu fico escutando essas coisas, eu estou trazendo ideias horrorosas lá, de 1923, quando o Hitler estava tentando acender o poder.
e colocando ciganos, Isso. deficientes físicos. Tudo que é fora do padrão. Um campo de concentração, porque não, nós queremos os arianos perfeitos, olhos azuis. E tipo assim, o cara era cigano, era moreno, era preto, era deficiente físico, era deficiente mental, colocava lá. Tinha que ser colocava, higienizado. e depois, por fim, fez o que fez com os judeus, né? Aquela coisa horrorosa. E a sociedade hoje está Fazendo a mesma coisa. É incrível que as pessoas não aprendem, né? Não aprendem isso de volta. O cara não vê lá. Por isso que as pessoas falam, a violência está explodindo, não sei o quê, está só começando. Entendeu? Se as pessoas continuarem assim, óbvio que vai piorar muito mais. Né? Tem um livro sobre isso. Está ligado ao modelo de escola que a gente tem. A gente produz pessoas assim. O Trump, pessoas desse tipo estão voltando ao poder, que pra mim não está muito longe de não é. A escola reproduz esse modelo. Então, a gente está produzindo adolescentes jovens para replicar isso. Meus alunos, eu tenho Os vários maiores alunos. sonhos do Bolsonaro são, né, adolescentes. Eu tenho vários alunos homofóbicos, racistas, vários alunos. Vários alunos. É uma dificuldade. O cara cria uma sociedade. Recentemente eu tive um aluno que ele saiu da escola, ele foi para outra escola porque a gente teve um problema pessoal na sala de aula. Que eu tirei ele de sala, chamei a coordenadora e disse que queria conversar com os pais dele. Porque ele era um menino que botava apelido em todo mundo, ficava agredindo os outros, chamando de viadinho, de gordo, não sei o quê. Sabe? Ele era um moleque, apesar de ter 13 anos só, mas era um menino, sabe, uma índole ruim, sabe? Aquilo me incomodava e teve que a gente discutiu. Aí eu acabei falando um monte de coisa pra ele. Eu falei, cara, você é racista, preconceituoso, você não sei o quê. E ele? Aí ele saiu puto da sala, nunca mais voltou. Aí as crianças me falaram que ele mudou de escola. Né? Porque ele era assim, um cara que fazia mal na sala de aula. Por conta dele estar o tempo todo, você é o viadinho, não sei o quê, você é um gordo, você não sei o quê. E eles conseguem seguidores, tá? Eles começam a mobilizar os outros colegas no grupo, né? Você já perguntou pra ele se ele gosta de ser chamado assim? Ele não liga, porque ele não reclama. Você já perguntou pra ele? E quando isso começa a crescer na sociedade, necessariamente isso leva a uma grande explosão de violência. Não há como, entendeu? Porque isso é um alimento para a violência. Eu só queria levantar um ponto que você pegou, a questão do nazismo, isso não está tão distante. Tem um amigo meu que é psicólogo, ele uma das bases, enfim, ele escreveu a monografia dele, tá? E um dos livros que ele escreve por base é o Holocausto Brasileiro, em que ele fala do sistema unicomunal, em que muitas vezes eles eram depósitos de gente. Sim. Assim, que é aquilo que a Angélica falou, quem está fora do padrão você não, exatamente. Então muitas vezes, sei lá, a mulher ficou para a titia, entre aspas, Tem aquele filme, né, Os Meninos do Brasil, já viu? Então, assim, é muito mais próximo que parece. Esse Holocausto brasileiro, a gente está falando de início do século XX, aqui no Brasil. Eu já vi esse filme, é um filme que... Eu conheço como um livro. Não, tem um documentário. Eu já assisti, que fala dos manicômios, das pessoas que estavam lá, do depósito, tudo. Como era leprosário, tudo isso. É um com a Glória Pires. Não, é um documentário mesmo, né? Não, da Glória Pires é da vida daquela mulher que foi uma mulher que foi uma mulher que era psiquiatra e que liderou esse movimento de antimanicomial. Nise. Isso. Não, o Holocausto é um documentário. Enfim, vamos em frente, vamos lá. Em frente não, porque a gente está indo já em frente com essa conversa. Vamos continuar com isso aqui. Vamos lá, senão você vai dormir em cima do quadro. Tá, olha só. Então agora que eu ia fazer é definir simétrico. Tranquilo? Só lembrando que nessa nossa construção, certo? A gente já construiu a soma, então tem o elemento neutro da soma. Tá? Eu preciso do elemento neutro antes de definir simétrico.
Tá tranquilo? Tá tranquilo? Eu acho que Não é energia. O elemento neutro da soma é o zero, que é o próprio zero dos racionais, que é esse aqui. É o zero corte. Tá tranquilo? Que é o z de zero. Quem é o z de zero? É o corte dado pelos p's pertencentes aqui, tais que p é menor que zero. É um corte racional. Tá tranquilo? Que é exatamente o corte que está associado ao número zero, número racional zero. Então, ele que vai ter o papel de neutro da soma. Tá tranquilo? Certo? E a gente vai precisar dele para definir o simétrico. Tá legal? Certo? A definição do simétrico, eu vou pegar um corte A e quero definir menos A. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Então eu vou pensar o seguinte, eu vou pegar, aqui está o corte A, tá? Não importa se esse corte A é positivo ou negativo, aqui está o corte A, tá certo? Beleza? Então eu vou pegar, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o complementar de A, certo? Tranquilo? E eu vou pegar o complementar de A e refletir em torno do zero. Tá legal? Então, eu vou pegar o conjunto dos... Um corte é um conjunto de números racionais, não é de mais nada. Então, eu vou pegar o conjunto dos números racionais simétricos desse aqui. Tá legal? E aí tem a preocupação de excluir a bolinha. Certo? Tem que deixar ele aberto aqui, tá beleza? Certo? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é refletir isso aqui. E aí essa reflexão não importa onde está o zero. O zero pode estar aqui ou pode estar aqui. A reflexão vai dar certo da mesma forma. Concorda? Então o que eu vou definir como menos A? Vou botar assim. Menos A vai ser o conjunto dos p's pertencentes aqui, tais que menos P pertence a AC. Tá tranquilo? Beleza? Com isso aí eu estou refletindo. Tá? Agora eu tenho que acrescentar ainda nessa definição do conjunto uma condição que garanta que ele vai ficar aberto. Senão ele não vai ser corte. Porque lembra que agora eu não vou fazer a demonstração, mas eu tenho que demonstrar que isso é um corte. Tá tranquilo? Certo? Teria que demonstrar que isso é um corte. Então, para isso, eu vou botar que menos P pertence a A. Tá certo? Tranquilo? Porque, por exemplo, esse corte A aqui é um corte qualquer. Certo? Então, ele pode ser um corte racional ou não. Certo? Se ele for um corte racional, por exemplo, ele pode ser isso aqui, ó. Z de 1. Vamos dizer. Quem é o Z de 1? É o conjunto dos caras que são menores do que 1. Quando eu pegar o complementar dele, vai ser os caras maiores ou iguais que 1. Então eu tenho que tirar o 1. Porque senão quando eu refletir... Não vai ser mais um. Não vai ser mais um corte. Porque quando eu refletir vai ficar os caras menores ou iguais que menos 1. E eu quero que o simétrico dele seja isso aqui, entendeu? Beleza? Então a condição que eu vou acrescentar aqui agora é a seguinte. Tá tranquilo? Certo? Aqui eu estou pegando o menos P está aqui, porque eu estou pegando só os menos P's que estão aqui, tal que existe um outro elemento do corte menor do que ele. É aquela condição parecida com a terceira condição de definição de corte. Essa condição exclui a bolinha. No caso, a bolinha da extremidade está incluída. Tá legal? Certo, então agora vai dar certo isso aí. Alguma dúvida? Tá legal?
Então, sem isso aqui, eu não teria isso. Eu teria que o menos Z de 1 seria o conjunto dos caras menores ou iguais que menos 1. Incluindo essa condição, eu tirei o 1, que quando refletir, não vai cair no menos 1. Tá? Sem isso aí não seria um corte. Tá beleza? Certo? Bom, aí o que eu teria que fazer agora? Eu teria que primeiro provar que isso aí as proposições que eu teria que provar para concluir de fato que esse aí é o simétrico, o inverso aditivo. Eu teria que provar, em primeiro lugar, que isso aí é corte. Tá tranquilo? E todas essas demonstrações envolvem aqueles algebrismos que a gente ficou fazendo na outra. Por isso que eu vou só aquela como exemplo. Tá? E vou querer provar. E depois, agora eu tenho que provar que de fato ele é o inverso aditivo. Então isso significa provar o quê? Provar que A mais menos A é igual a quem? 0. Tá legal? Certo? Usando aquela definição de soma lá. Quem é a soma desse aqui? É o conjunto dos caras que são um elemento de um somado com o elemento do outro. Tá? Aí, finalmente, com isso... Teoricamente, teria também que provar que Z0 é o elemento neutro, né? Antes de provar... Isso no livro está na proposição 3.8, na página 33, com certeza. Que eu comecei a falar, acabei não completando. Esse teorema 3.8, ele prova essas três propriedades da soma. A comutatividade, associatividade e elemento neutro. Prova que o Z0 é elemento neutro, tá? Beleza? Aí eu defino isso e provo que isso é o simétrico. Tranquilo? Agora, então, como eu falei, a gente vai definir módulo da maneira. Então, o que vai ser módulo? Da maneira como se define na escola. Tá certo? O que vai ser módulo de um corte A? Vai ser o próprio A ser A. Exatamente. Se A, isso aqui seria se A maior ou igual que 0. Certo? Está contido, contém o Z0. Tá legal? E vai ser igual a menos A se A é menor que Z de 0. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Certo? Então isso aí é módulo. Agora como é que eu vou definir produto? Tudo isso está bem organizado no livro, tá? Depois vocês vão olhar lá. Como é que eu vou definir produto? Eu defino produto assim. Primeiro eu defino um caso particular para cortes positivos. Tá legal? Então eu vou pegar A e B, dois cortes positivos. Tá legal? Tá tranquilo? Certo? Beleza? Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou definir A vezes B. Peraí, deixa eu ver. Olha só. Então, eu vou definir o seguinte, eu pego primeiro só, porque o problema de definir o produto são os negativos, tá? Então, primeiro eu vou pegar dois positivos só, tá certo? Tá? Aí eu vou definir o produto assim, ó, como sendo o conjunto dos R, vejam bem,
R pertencentes a Q, tais que R se escreve como a soma de P mais Q, é grande, faz isso aqui, que eu vou escrever, com P pertencente a A, eu vou pegar P pertencente a A, Q pertencente a B. Tá certo? Tranquilo? Só que se eu escrever só isso, vai dar aquele problema que eu falei antes, do negativo. Tá? Então, isso aqui tudo eu tenho que acrescentar ainda um pedaço para eliminar os negativos. Tá legal? Vai ter que separar em vários casos. Esse aqui é o primeiro caso ainda. Tá? Então, mas mesmo dentro desse caso, que eu estou falando, eu vou pegar isso aqui e P maior do que 0 e Q maior do que 0. Tá tranquilo? P vezes Q, né? Foi bom. P vezes Q. Tá certo? Tranquilo? O que eu estou fazendo aí? Ó, eu tenho dois cortes, A e B, que são positivos. Tá? Então, vamos dizer, o A está aqui e o B está aqui, tá certo? Beleza? Tranquilo? Eles são positivos. Então, o que eu fiz aqui por enquanto? Por enquanto, eu estou pegando só esse pedaço deles. Tá beleza? Certo? E estou fazendo o produto disso aqui. Tá certo? Tá beleza? Só que agora, para esse produto virar corte, eu tenho que pegar, eu vou fazer tal que R é igual a isso aqui, ou R é menor do que 0, entendeu? Por que eu fiz isso? Menor ou igual, né? Menor ou igual, desculpa. Beleza? Porque eu vou fazer o produto disso aqui. Então, o que vai ser o produto disso aqui? Vai virar um negócio do 0 até PQ, entendeu? Certo? Que não vai ser corte. Aí, para isso aqui virar corte, eu tenho que acrescentar esse rabo aqui para trás. Tá legal? Foi igual quando eu fiz na raiz de 2 ali. Deu para entender? Quem entendeu isso? Quem entendeu, Tá. E quem não entendeu? Então explica aí. Camila, por exemplo. Eu entendi que você falou que é necessário acrescer alguma coisa para não furar a ideia de qualquer outra. Isso. Aí quando você falou, por exemplo, ou aquela restrição ali que tem que ser maior que 0 ou menor que 0. E quando você foi para debater para as regras. Então explica aí. Quem vai explicar? Ele, claro. Não, vou ter que. Vai ter que ir embora? Fica fácil. Eu posso ir pra frente? Sim, claro, por favor. Gente, olha só, sempre pode ir pra frente. Eu entendi a intenção. Eu entendi qual foi a intenção, entendeu? Porque o inferno tá cheio. o R, esse P e esse Q estariam teoricamente, né? Eles estão por, o seu corte estaria por aqui. Sim. Quando você fizer produtos positivos, eles vêm para cá. Fabiano, então a ideia é, quando você fizer eu quero definir como produtos de todos os elementos desse corte. O problema é que quando eu pego os negativos, eu posso pegar um negativo lá atrás. Aí eu pego outro negativo ainda mais atrás. Quando eu fizer o produto, ele cai lá em cima. Então esse é o problema. Ele estoura. Esse é o problema. Então para ele contornar o problema... Quando eu fizer isso, vai dar a reta inteira. Não é isso que eu quero. Agora como... É só um, gente. Só um. Não. Ele estoura. Você entendeu a parte daquele história? Não, como eu falei para ele, eu entendi até quando ele, antes dele acrescentar dizendo que eu entendi a intenção do que ele quer fazer, mas não entendi na hora que ele jogou aquilo ali. Você não entendeu aqui? Ou para frente, ou R menor. O Vitor escreveu ou R menor. Porque aqui só vai dar positivo. Eu sei qual é a intenção, mas não entendi essa jogada que mas explica tudo, essa explicação tá boa. Vai, tá mesmo, vai. Tá, vamos lá. Aqui, você tem dois positivos aqui. Tá vendo? Se você fizer o produto, ele cai aqui. Sim. Se o corte não tivesse os negativos, isso ia ser perfeito. Correto? Porque daí eu defino tudo como produto, ele vai cair limitado aqui. Né? O problema estão nos negativos. Então eu primeiro defino para quando ele for positivo. Aí tudo é lindo. Eu estou pegando um P de cima, um P de baixo, fazendo um produto.
E aí tudo é só positivo. Então vai ficar do 0 para cima. Sim. Até aí tranquilo? Ok, só que olha a definição do corte. O corte, eu tenho que, uma vez que eu pego um aqui, todo mundo atrás tem que estar. Se eu definir só dessa forma, isso daqui é um corte? Isso daqui é um corte? Não, porque você não poderia estar negativo e não vai acontecer o que, né? Então que eu pego... A proposta vai ser atendida. Isso. Então que eu pego esse conjunto aqui e como catendo negativos. Eu incluo na marra, assim. Roubado. Não, roubado não, porque eu nunca é roubado, porque justamente eu sei onde eu quero chegar. O roubo está em não declarar que eu sei onde eu quero chegar. Não sei se ficou... Eu não sei se eu compliquei mais do que ajudei, eu não sei. Você tem mencionado, isso realmente é uma grande coisa. Conector, tentando captar o ou aqui. Só o ou. Você pode... Entende que eu quero excluir, peraí. Continua. Pensa nisso aqui como uma união de dois conjuntos. Isso aqui seria um conjunto. E aí pega todo mundo certo. Isso aqui seria um conjunto que seria só uma partezinha pra cá. Aí eu faço a união, que aí vai dar um corte. Foi? Tá? Então é todo um malabarismo para chegar nessa definição de produto. Certo? Quanto tempo esse cara ficou pensando nisso? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas eu tô na... Mas isso aí, quando ele sabe onde quer chegar, é só uma questão de ir tentando. Não é uma coisa, entendeu? A questão é quando ele sabe onde ele quer chegar. Porque os erros vão acontecendo e aí o objetivo dele é tapar os próprios buracos que ele vai criando. Isso. Aí ele vai lá tentando, ele fica tentando, entendeu? Certo? Mas essa coisa de roubar, eu acho que é importante, porque o roubo, isso aí não é roubo, porque, tipo assim, é como se fosse um artifício para chegar onde eu quero chegar. O roubo está enquanto você ensina matemática que você não revela isso. Aquele professor que chega, olha só, isso aí. Entendeu? Então, o exercício de duelo, que é isso, né? Considere como um meio. Você fica tipo... Não tem alguns professores... É fácil ver que Epsilon é igual. Esse é um exercício do duelo, que tem em todos os livros de análise. Na verdade, prove que se define o conjunto A vezes B, com A maior que zero e B maior que zero, que tem ínfimo. Prove que A vezes B, ele define esse produto, da mesma forma que isso, prove que A vezes B é igual, o ínf de A vezes B é igual ao ínf de A vezes ínf B, e o sup de A vezes B é igual ao sup de A vezes B. É isso. Mas esse resultado era pra fazer. Exatamente. Tá? Mas vem disso. A ideia é dessa. Só que a única diferença é que ele acrescenta o rabo no final. Exatamente. Mas a parte do sem o rabo é igual. É o mesmo processo. Então, a questão, sempre a analogia que eu acho boa é a seguinte, a revista Veja. Se na capa, se na primeira página tivesse escrito somos fascistas, não teria problema nenhum. A questão é não declarar as coisas, entendeu? E aí fica desonesto. Entendeu? Jornal Nacional, né? Beleza? Se chegasse no boa noite, queremos que o pobre se foda. E aí, aí seria perfeitamente honesto. Ele tem direito lá de falar aquilo. Beleza, então produto. Vai ter que tirar tanta coisa nesse vídeo, não sabe quais são. Não, isso eu vou deixar. Vai assim mesmo? Vai pro YouTube? Não, eu sei, tô falando pro professor, tô falando. Olha só. E aí, finalmente, um produto. Depois disso tudo, então eu tenho um produto para um caso particular. Tá legal? De corte, que é isso aqui. Tá tranquilo? Tá? Quando os dois são positivos. Tá? Aí eu vou definir caso a caso para as outras situações. Tá? Então, quando um é positivo, eu vou, usar a regra dos sinais na própria definição. Quando um é positivo e quando o outro aqui. Põe um monte de cara. Tá. Tá. Certo. Então,
Aí, como eu já tenho a definição de módulo e eu já tenho a definição para esse caso particular de cortes positivos, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Quando ambos forem positivos, o produto é o produto dos módulos. Se tá beleza? Eu vou botar os quatro casos aqui. Agora, quando o primeiro é positivo e o segundo... Nossa, aqui tá tudo errado. Peraí. Eu quero definir primeiro quando os dois são positivos, tá? Então aqui os dois são positivos, certo? Aqui o primeiro é negativo, não. Primeiro é positivo. E o segundo é negativo, tá certo? Já detonei a sua caneta sangrenta. Certo. Agora, o primeiro é negativo e o segundo é positivo, tá certo? Beleza? E finalmente quando os dois são negativos. O segundo e terceiro caso você não. Bom, e o primeiro e o último também. Certo? Então, nesse caso aqui vai ser o simétrico do produto dos módulos. Nesse caso aqui também. E nesse caso aqui vai ser o produto dos módulos. Beleza? Hã? Quê? Tem outra caneta? Tem. Vou acabar todas as canetas do Leandro. Tá. Mas ficou claro? Isso aí. Certo? Então, aí está definido o produto. Certo? Tranquilo? Certo? Bom, já que a gente começou um pouco atrasado, vou avançar só um pouquinho, tá? Porque eu quero definir, eu quero demonstrar só mais um teorema. Certo? Acaba em copiar aí. A indicação que você deu, ele faz a indicação que você deu, ele faz essa demonstração? Qual? Do produto? Você botou a definição, né? Ah, não. Agora já tá. A demonstração tem que ser feita aqui, né? Mostrar que isso é forte. Tem que mostrar que... mas ele faz a demonstração das propriedades, entendeu? Porque você está olhando onde? Eu conheço isso pelo Rudd, só que faz muito tempo que eu não leio isso, a construção na moralzinha. Qual deles? Eu acho que a da segunda edição. A segunda edição. Mas é qual? Elements of Real Analysis? Isso. Ah, isso é difícil. Você acha? Acho fraco. Sim, acho um pouco difícil. Não, o que eu tinha falado, eu acho ele super denso, mas ele é bem... Ele vai no nível. Sim, com certeza. Eu acho isso bem legal. É difícil no sentido diferente que o Elo é difícil. Porque o Elo é difícil porque é pouco claro. Entendeu? Esse aí é difícil porque é denso. Nesse sentido. Olha, meu problema com ela são só os exercícios. Eu não acho ele tão obscuro assim. Eu acho. Às vezes as pessoas falam como se ele fosse o mestre das trevas, né? Mas o problema pra mim é quando ele vai dar os exercícios, ele dá... Se você lê algumas vezes o que ele está escrevendo ali, com alguma pequena base às vezes, sabendo que aquilo não é um livro para iniciantes, dá para ir, dá para levar. O problema é quando você chega nos exercícios e no número 1 você não passa se você estiver sozinho, se você não tiver alguém para te acompanhar para fazer com você. Eu acho assim, eu acho que o livro, o Elon, ele é um livro obscuro no sentido de ser um livro didático.
Porque ele não é um livro para você aprender, é um livro para você consultar, ele é uma coisa que você já sabe. Quero saber a demonstração de não sei de quê, vê lá. Porque uma coisa que o Elon faz que eu não gosto, muito ruim, é que ele dá o mesmo destaque, ele é um livro plano. Ele dá o mesmo destaque para uma coisa que é o teorema principal e um negócio que é um lema técnico. Entendeu? Ele fala tudo assim, não sei o que, teorema, demonstração, ele esconde o jogo. E além disso tem a questão de tudo ser trivial. Entendeu? Pra ele é um tipo de ele acha que era bordão já. Pra ele é Tem uma meme. sim, tipo, tão fácil. Pode pra apagar, gente, mas Fabiana? não hoje pra ele. Pode apagar, né? Não sei, a Fabiana. Não Pode sei ser. se pode. Essa parte. Ela Tô tirou. vendo aqui. Já copiou até ali. Não, mas ela tirou uma foto. foto. Ah, foto não sei. Ah, mas isso aqui não precisa foto, não, isso é igual no livro. Tira foto do caderno. É. Olha só. Olha só, então agora faz de conta que a gente acabou a construção, tá legal? Então, acabar a construção significa que a gente mostrou que R, com essa soma, esse produto e essa relação de ordem, é um corpo ordenado. Agora eu vou mostrar que é completo. É um corpo ordenado. Certo? Provar que é um corpo ordenado, lembrando, significa demonstrar. Não tirou foto, não? Mas isso. Esse aqui Mas isso. Estava no quadro. Então, daquela parte do meio. Não, ali não. Então, mas tira Dos foto. módulos. Tá, Vou então. tirar foto do meu caderno, pronto. Tá, tira foto do livro, é igual do livro, isso aqui que eu sei. Então. Mostrei que é um corpo, significa mostrar aquelas 15 propriedades, tranquilo? As 9 propriedades de corpo e as 6 propriedades de ordem, tá? E provei também que essa função aqui, Z, de Q em Q barra, é um isomorfismo de corpos ordenados. De que É o isomorfismo. De quem que é um isomorfismo entre corpos ordenados. Tá tranquilo? Preserva as propriedades algébricas e preserva a propriedade de ordem. Tranquilo? Então a construção está completa. Significa que eu tenho esse novo conjunto aqui. Seus elementos estão associados, alguns seus elementos estão associados de forma isomórfica aos números racionais e existem outros elementos que estão dentro da estrutura algébrica e é uma estrutura algébrica que, como isso aí mostra, ela estende a estrutura dos racionais, mas que não são racionais. Tá beleza? Certo? Então esses novos objetos, que são os cortes não racionais, eu passo a chamar de números irracionais. Beleza? E essa questão é importante para mostrar que eles estão dentro dessa mesma estrutura algébrica, ou seja, eu tenho uma definição de soma, de produto, para esses números, que é uma extensão da definição dos racionais. Tá beleza? Certo? Agora falta provar que é completo. Tá legal? Provar que é completo nessa formulação aí, nessa construção, existem diferentes maneiras de falar isso mais na aula que vem, que é a revisão da prova, do que é ser completo, tá legal? E nessa segunda parte do curso, eu vou dar bastante ênfase a isso, tá legal? Nessa questão do papel central da propriedade completude, para as coisas que a gente vai fazer daqui para frente, que muitas vezes tem a ver com o que eu estava falando, dessa coisa que eu chamo de ser plano. Que muitas vezes nos cursos de análise,
você fala assim, teorema do valor intermediário. E qual é o papel-chave da propriedade de completude para o teorema do valor intermediário? Você faz a demonstração de uma maneira que eu acho assim, protocolar, sem dar ênfase para as coisas que são importantes ali. Então, o teorema do valor... Agora a gente vai ver várias propriedades que não valeriam numa estrutura não completa, topologicamente. Entendeu? E nessa segunda parte do curso eu vou tentar dar bastante ênfase a isso e fazendo relação com a matemática da escola. Tem várias pessoas tentando reformular os cursos de análise. E o Vladimir coloca exatamente isso no livro dele que ele escreveu. Eu nunca li o livro todo. Eu tenho, ele já me Mas escreveu. É Vladimir daqui? Então, comprei o livro dele, eu estou estudando com o livro dele. Ah, é legal. Ele coloca exatamente isso. Ele chega assim, mano, olha só, a questão da análise tem que ser essa aqui, que as pessoas desfocam muitas outras coisas. Exatamente. É exatamente essa que ele coloca. É isso mesmo. Ele me deu esse livro, eu não consegui ler ainda. Eu comprei Ele me deu no tudo. bloco É A. verdade. Não tem mais no bloco A. Não tem. Eu comprei, tava assim, promoção, R$25. Eu nem sabia quem era ele e falei, vou comprar esse aqui. É bom E ele tá me ajudando. Na editora. Como tem? Na editora. Editora. Você tava ali no Manda bloco pra A. mim, alguém vai botar fogo? A Dani tirou cópia, não valeu a pena, porque a cópia ficou R$50. Nossa. Aqui. Tá. Então, exatamente isso. É bom saber isso. Né? Eu li no início e dei uma folheada rápida e a intenção dele é claramente e declaradamente essa. Vamos dar análise focando na questão da Mas completude. como as pessoas são retrógradas, né? Tipo, isso é a análise se estuda dessa forma protocolada, onde o livro disse plana, desde o final do século XVIII. Depois, no século XIX, foi intuído a ideia da topologia, depois foi mudado totalmente o conceito de matemática. E aí, a gente, hoje, no século XXI, em nome de Jesus, estamos estudando estuda-se uma matemática do século XVIII. Para quê? Porque aquilo é importante no século XVIII. Aquilo que a matemática era desenvolvida no século XVIII. Então, realmente, eu acho que é muito importante que a gente dê um total repaginado no conceito de para que estamos estudando essa matemática. E a gente não que estudar, mas o para que estudar. E a gente fica ensinando essa... A gente fica ensinando, e cálculo é a mesma coisa, né? A gente dá aula de cálculo como se dava na aula da década de 30, assim, entendeu? Aquele cálculo, entendeu? Aquilo que eu estava falando agora, eu acho surreal ficar dando aquelas integrais lá, é a mesma coisa que você dá multiplicação com tabela logarítmica, gente. Para e pensa. Isso acontece na escola, né? Então, nós somos professores do século XX, dão uma aula de matemática do século XVIII para alunos do século XXI. XXI, boa, exatamente. É isso. Nós somos totalmente históricos. Então, a origem dessa abordagem protocolar, que eu chamo plana, ela está num movimento Bourbaki, ela está num movimento de formalização. Esse movimento de formalização teve essa, que é um movimento fundamental na matemática, mas ele teve esse efeito de tudo, de você, como se tivesse, você descartar a intuição do ensino de matemática. Tá legal? E os próprios membros do movimento Bourbaki criticam isso no ensino. A matemática moderna, que foi o ensino de matemática orientada só pelas demonstrações, por teoria dos conjuntos, ela foi criticada pelos próprios membros do movimento Bourbaki na época. Entendeu? Certo. Então essa abordagem protocolar já está mais que na hora da gente repensar esses cursos, as disciplinas. E tem gente que usa os argumentos que é assim, o curso análise tem que ser assim porque ele sempre foi assim. Foi na treta do Facebook. Isso. É aquele momento que você bate aqui fala. Eu assisti toda a novela do primeiro ao último capítulo. Mas não vai ter segunda temporada não, gente? Acabou a novela? Não, cenas dos próximos capítulos essa podem parte... acontecer à medida que os vídeos É a próxima temporada. Só as temporadas. Essa parte... É sempre assim, quando os nossos professores estão nota 10, a formação foi feita. Falei isso. Foi o like, você viu? Essa parte eu vou cortar no vídeo, tá? Mas aquele foi um momento vergonha alheia, né? Na boa. Na boa, mano.
Você viu isso? Não. Eu fiquei sabendo da aula que eu tava aqui, vocês comentaram. Eu achei que era hilário. Acho que mudou. Acho que mudou. Você compartilhou? Eu botei pra galera ver lá. Acho que tá, mas se não tiver. E teve depois o meu namorado botou. Tá na página do Tolossi também, né? Tá, mas eu copiei porque eu achei que ia se perder aquilo lá no meio da Porque o página. Motolossi coloca coisa de É difícil achar na página dele, porque ele posta muita coisa e tá lá. Mas aí eu copiei, colei tudo e colei lá pra guardar, porque eu achei que era legal a gente guardar. Aí Mas teu depois namorado eu- escreveu lá. Hã? Teu namorado Escreveu um lacre é um lacre. Ele escreveu? Eu li essa frase, mas eu não sabia quem era a pessoa. Foi ele que escreveu. Amor é lindo, né? Ele escreveu isso, um lacre é um lacre. Beleza, então vamos lá. Ô, Vitor, o Cássio dá aula aqui na FRJ. Não, o Cássio saiu, ele foi trabalhar no sistema financeiro. Ele tá Ele saiu. Se demitiu, ele foi trabalhar em banco. Sério? Em banco assim, mas ele trabalha com modelagem matemática de finanças. Né? É outro assunto, né? É. Ele vai ganhar dinheiro. Mora em Londres. Vai Mas já ganhar tem dinheiro. 10 anos isso. Em Londres? Ali? Ele trabalha num banco em Londres. Mas ele trabalha num banco assim, na parte de modelagem dos sistemas matemáticos do banco. Chique, não? Quando crescer, acho que você vai... Mas ele não gosta não, ele disse que preferia trabalhar na universidade. Sério? Faz de concurso que não, vai ficar aberto. O Cássio foi meu veterano aqui. Pô, o Cássio é incrível. O Quando Cássio tava- é meu amigão, assim. Eu entrei aqui, ele foi meu veterano, no ano seguinte ele tava acabando o mestrado. Tipo isso. E ele é super humilde, assim. Pô, ele usava um cabelão na cintura, assim, andava todo. O cara sensacional. O Cássio é um amor, assim, realmente. É como eu posso dizer, uma gama. Mas olha só, vamos. Então agora eu vou mostrar que é completo. A maneira que a gente vai expressar, isso a gente vai continuar discutindo na próxima aula, bastante na próxima aula, com preparação para a prova, e também no resto do curso inteiro, né, olhando os teoremas do ponto de vista da completude e fazendo uma relação com as propriedades do ensino médio, que também dependem da completude. Tá certo? E aí vai aquela discussão que o Fábio falou, vamos falar mais na aula que vem, a coisa do ensino de números reais, que é um desafio, né? Como ensinar números reais na educação básica. Eu quero falar mais disso na aula que vem, tá legal? Mas hoje, né, essas propriedades todas que dependem de completude, né, a própria existência, tipo, todas as funções chamadas transcendentes, né, a definição delas, exponencial e tudo, dependem fortemente da completude. E mesmo as funções algébricas, né, a existência das raízes, raiz enésima, por que existe a raiz enésima de um número A para todo A maior do que zero? Essa existência pode ser estabelecida como consequência do teorema do valor intermediário, por exemplo. Então, tudo isso, a segunda parte do curso vai ser essa discussão. Tá? Mas então, hoje vamos demonstrar a completude. Como eu falei, tem várias maneiras diferentes de estabelecer a completude. Tá legal? E a gente vai estabelecer por meio da propriedade do supremo. Então, a propriedade do supremo é uma maneira de dizer que o corpo é completo. Então, qual é a propriedade do supremo? É você dizer que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Tá legal? Para isso, tem uma série de definições que a gente tem que escrever, tá certo? Eu não sei se eu preciso escrever, mas assim, o que é uma cota superior, o que é um conjunto limitado superiormente, o que é um supremo. Tá tranquilo? Tá? Então, quando é que a gente diz que um conjunto é limitado num contexto geral, tá legal? A gente precisa só de um conjunto A qualquer unido de uma relação de ordem. Só isso. Tá legal? Não precisa de estrutura algébrica. Eu estou usando esse símbolo aqui, mas eu estou me referindo a uma relação de ordem qualquer. Tá legal? Beleza? Então, quando é que a gente diz que um conjunto, sei lá, X contido em A é limitado superiormente?
se existe um cara C pertencente a A, tal que C é maior ou igual que X para todo X, tá difícil, para todo X pertencente a X, tá certo? Tenta a verde, vê se dá certo. É porque a preta já tá meio zoadinha. Tá certo? Não sei, o que é melhor que enxergar? Não deu certo. Verde, Não, em cima dessa mesa. Tem várias aqui em cima da mesa. Eu já testei. Quer tentar a minha preta pra ver se dá certo? É o que tem. Vamos ver se rola. Tá bom. Mas ela vai parar de funcionar daqui a 3 segundos. Aí você vai. Não, ele vai alternando, porque ela tem o tempo assim dela, sabe? Ela tem vontade de Ela tem sentimento. Não, ela não pode esquentar, esse que é o problema. Ela vai começando a escrever bem e daqui a pouco ela começa a parar. Aí você deixa um tempinho aí e pronto. Mas eu comecei a cantar com vocês. Ela tem sentimento dela. Tem, ela é sensível, então ela tem que ser tratada com carinho. Certo? Beleza? Então, nesse caso, C é chamada uma cota superior de X, tá tranquilo? Tá? Alguma dúvida nisso? Então, uma cota superior, então um conjunto é limitado superiormente quando existe uma cota superior. Tá tranquilo? Certo? E uma cota superior é qualquer elemento que é maior ou igual então, que todos os elementos do conjunto. Então, de forma geral, existem infinitas cotas superiores. Se o conjunto for infinito, existem infinitas cotas superiores. Tá tranquilo? Certo? E o supremo é o quê? A menor das cotas superiores. Tá legal? O máximo, certo? É o maior elemento pertencente ao conjunto. Então, o máximo, ele tem que ser uma cota superior e pertencer ao conjunto. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual que todos os elementos do conjunto e ser ele próprio um elemento do conjunto. Esse é o máximo. Tá? Então, em R, nem todo elemento, nem todo conjunto limitado superiormente tem um máximo. Tá tranquilo? Certo? Porém, todo conjunto limitado superiormente tem um supremo e essa é a propriedade que caracteriza a completude. Tá legal? Repara que o máximo, se você pegar um conjunto limitado superiormente, ele pode não ter máximo. Tá legal? Certo? Mas sempre ele tem supremo. Tá certo? Se o máximo existir, ele é igual ao supremo. Tá claro? Não pode ter um máximo e um supremo diferente. Tá? Então a ideia é que o supremo é o cara que seria o máximo se ele pertencesse ao conjunto, digamos assim. Tá beleza? Tá? Tá claro? Certo? Então... Beleza? Então, como eu falei, existem várias maneiras de definir completude e essas maneiras elas são equivalentes em R. Mas em outros conjuntos elas podem não ser equivalentes. Tá? A gente pode falar um pouco mais disso depois. O Leandro vai dar uma palestra sobre... Palestra sobre hiperreais, certo? Gente, não. Posso falar de completude fazendo analogia com os hiperreais. Falar dos hiperreais já é muita coisa, assim, pra mim. Não, porque eu não sei nada sobre hiperreais, assim. Eu queria saber. Não, mas não é modéstia, é a realidade. Tá.
Mas olha só, mas continuando, a gente vai definir supremo, ou a gente vai definir completude como dizer assim, o conjunto é completo se todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Tá legal? No nosso contexto, o que é importante entender? É importante entender que isso significa, isso expressa formalmente a ideia intuitiva de não ter buracos. Tá legal? Então, essa propriedade, todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, vocês têm que perceber que ela vale em R, mas não vale em Q. Tá claro? Certo? Por exemplo, esse conjunto aqui, foi aquele conjunto mesmo que eu já usei como exemplo, dos x pertencentes a Q, tal que x2 é menor do que 2, certo? Pensando esse conjunto como subconjunto de Q, e pensando no meu universo como sendo Q, esse conjunto não teria supremo. Concordo? Certo? Porque onde poderia estar o supremo dele está um buraco. Porque sendo o meu universo sendo Q, não existe raiz de 2. Raiz de 2 é um buraco, não é um objeto. Tá? Nem a palavra buraco é adequada, não tem ali, não tem aquele lugar. É buraco nesse sentido, não existe aquilo ali. Tá beleza? Não é um objeto matemático. Tá legal? Tranquilo? Então, esse é um exemplo em que de um conjunto limitado superiormente que não tem nem máximo nem supremo. Tá claro? Certo? Então, por que essa propriedade de existência do supremo, ela implica, ela é uma expressão para a completude? Porque ela quer dizer isso. Quer dizer que não pode ter nenhum buraco. Tá claro? Ela expressa isso. Porque sem ela, onde estaria o supremo poderia estar um buraco. Tá beleza? Certo? Nesse caso aqui, onde estaria... Que conjunto é esse? Em R. Em R, esse conjunto seria isso aqui. Em Q eu não posso escrever isso, porque não existe raiz de 2. Tá legal? Então, para esse conjunto aqui, se eu pensar ele em R, qual é a menor das cotas superiores? Quer dizer, qual é o conjunto das cotas superiores desse... Seriam os elementos tais que são maiores ou iguais. Tá, nesse conjunto em que eu posso usar a raiz de 2 para expressar o conjunto? Não, sem usar a raiz de 2. Tá. Conjunto das cotas superiores de X. Ficar intercalando as canetas. Mas eu posso É, usar a raiz, deixa não, eu porque a ver, raiz eu Bota vou muito descanso. Porque ela vai ficar com a tinta para baixo. É. O bolso é o ideal. Então, que x ao quadrado é maior ou igual a 2. Isso, exatamente. Certo? O conjunto das cotas superiores de X é o conjunto dos X pertencentes aqui, tal que X2 é maior ou igual a 2, tá certo? Beleza? Tá tranquilo? Então, o que seria o supremo? Seria o menor elemento desse conjunto. Certo? Mas em que... exatamente. Em que não tem o menor elemento. Tá legal? Em que, em R tem o raiz de 2. Porque quando chega no raiz de 2 não tem nenhum elemento pertencente a esse conjunto que seja menor que o raiz de 2. Tá certo? Em que, como o raiz de 2 não está lá, é um buraquinho, então, para todo elemento desse conjunto, existe outro elemento que ainda pertence a esse conjunto que é menor do que aquele que eu peguei. Tá legal? Porque o raiz de 2 não está lá. Tranquilo? Esse conjunto está aqui, ó. Aqui estaria o lugar onde estaria o raiz de 2, que é um buraco. Certo? Daqui para cá vai estar o x. Daqui para cá estão as cotas superiores de x. Então, qualquer cara que eu pegar aqui, vai ter um outro cara que é menor do que ele que ainda está aqui, porque eu não posso pegar o raiz de 2. O raiz de 2 terminaria essa história, mas eu não posso pegar o raiz de 2. Tá claro isso? Tá tranquilo? Certo? Então, quando eu exijo
que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, eu elimino a possibilidade de existência de buracos. Tá legal? E a gente vai ver um monte de propriedades que em R são equivalentes a essa. Né? Toda sequência de Cauchy converge, próprio teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente, tranquilo, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sequência monótona limitada convergente, tudo isso são equivalentes da completude em R. E que em outros lugares podem não ser equivalentes, mas em R são. Tá? Beleza? Certo? Mas por enquanto, quer dizer, o que é importante aqui é entender que essa propriedade, todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, ela é uma expressão formal da completude. Tá? Ou seja, da ausência de buracos. Tá tranquilo? Tá? Pode apagar aqui? Só uma coisa que eu tive a impressão, porque quando você tem, por exemplo, o processo de completamento de Cauchy, ele completa qualquer corpo no sentido de Cauchy. O forte dele, ele daria a propriedade, ele completa no sentido de dar a propriedade suprema, eu tenho qualquer conjunto com ordem. O de eu posso Cauchy fazer por meio de sequência de Cauchy que você falou. Não, se eu tenho um corpo, eu posso fazer o completamento de Cauchy dele tranquilamente. Mas é por meio daquele processo. Pelo processo de completamento. Esse daí você tem o Dedekind, só que você usou ele em específico usando um conjunto Q. Mas eu poderia esquecer um pouco o Q, pegar um conjunto qualquer, uma ordem. Esse Dedekind esses cortes poderiam ser pensados como um processo de completamento no sentido do supremo. Eu pego qualquer conjunto, dou uma ordem. Eu faço esse mesmo processo e aí eu consigo achar um conjunto maior que engloba essa ordem menor. Sim, acho que no sim. Qual eu garanto que nesse conjunto maior aí sim, eu sempre tenho supremo. Porque esse completamento é um completamento no sentido da ordem, né? No sentido da topologia dada pela ordem. Enquanto o outro completamento já depende da noção da convergência no sentido... E ele completa qualquer corpo não ordenado e coisas que não são corpos também, porque você pode completar o QN e virar o RN, por exemplo, por meio de sequência de Cauchy. Sim. Ele só precisa da topologia. Sim. Na verdade. O que eu estava pensando, talvez porque o processo de completamento de Cauchy, ele não cabe só aqui, ele cabe a qualquer corpo. Exatamente, A pergunta é, será que esses cortes de Dedekind, em algum nível, é cabível a qualquer conjunto ordenado? Não sei. Então, tem que pensar. Acho que sim. Porque eu estava passando a demonstração agora. Completamento no sentido da propriedade suprema e vai dar alguma coisa. Entendeu? E daí eu posso usar definições como a que eu falei do Line Sup, quer dizer, eu falei não, né? Pelo amor de Deus, eu fiz isso, né? Que existe Line Sup, Line Inf, em algum nível falar de convergência se o conjunto é totalmente ordenado. Sim. Acho que sim. Então, esse eu vejo muito ou não? Acho que não. Mas o exemplo é parar e pensar o que acontece com exemplos exóticos. Entendeu? Não, eu estava pensando talvez em repassar a demonstração vendo se em algum ponto necessariamente eu estou usando, quais pontos eu uso a estrutura algébrica, quais pontos eu só uso ordem. Não, você não usa a estrutura algébrica. Porque isso que eu estou tentando repassar em algum ponto em que seja essencial a estrutura algébrica. E eu não estou pensando em nenhum. Então, vamos fazer a demonstração. Aqui, não, acho que não é não. Vamos fazer prestando atenção nisso. Pode apagar tudo? Já, menos essa. Tá. Essa pergunta precisa ser respondida agora. Eu posso... Não, eu sei, vamos pensando sobre isso. Caralho, são 1h30. Quê? São 1h30. Tá acabando já, rapidinho. Não, porque eu tinha que vazar. Vai lá. Tá. Você vai casar. Tinha que vazar. Não, que casar e falar de coisa boa. Chega. Nossa, sério, até tremi aqui agora. Você é sua madrinha. Você
Vou ter que casar com o meu gato pra essa animação. Negócio tá ficando pesado, cara. Tem umas expressões pesadas. O que? Do casamento? Do casamento. Tadinho. Eu tô analisando o que eu estava Hoje vai casar? Ultimamente todo mundo tá casando. Vamos ver assim. Tá. Tá dando pra ler o que tá escrito? Por enquanto, sim. Vamos ver. Qual o nome dessa língua? Olha só, gama. Esse símbolo eu estou usando a mesma letra que ele usou no livro, tá? Esse símbolo aqui é gama maiúsculo. Não podia usar uma letra qualquer. É uma letra grega, gama. Não, eu sei, mas no contexto do contexto. Dentro do contexto é um conjunto. Eu estou pegando seja, gama, um subconjunto de R limitado superiormente. E eu quero provar que ele tem um supremo, tá? Lembrando que eu tô... Não deu certo. Eu tô... Vamos quem tá na vermelha ressuscitou. Foi no novo. É. Então, eu tô naquele contexto lá da construção por Costa de Dequinde, tá certo? Beleza? Tá? E eu quero provar, então, pra mim, eu tô dentro daquela construção novamente, tá? Então, pra mim, um elemento de R é um corte, toda aquela questão. Tá beleza? Certo? Então, eu vou pegar, como gama é limitado superiormente, existe N pertencente a R, cota superior de gama. Tá legal? Ela ressuscita, mas ela vai subir um pouco também. Beleza? Tá dando para ver o que está escrito aqui? Como gama é limitado superiormente, existe N pertencente a R, cota superior de gama. Tá legal? E quando eu digo M pertencente a R, eu quero dizer que N é um corte. Para mim, os elementos de R, ao fazer essa demonstração, ainda são aqueles cortes subconjuntos de Q com aquelas três propriedades. Tá legal? Tá tranquilo? Certo? Beleza? Então, agora eu tenho que exibir um supremo. Tá? Beleza? Tá. Então agora eu tenho que exibir um supremo. Tá tranquilo? Certo? A parte de dizer quem é o supremo, eu diria assim, quando você saca o que é, fica óbvio, assim, vamos dizer. Mas a questão é a sacada. O que é esse gama? Esse gama é um conjunto cujos elementos são cortes. Então, um elemento de gama é um corte, tá beleza? Um corte é um conjunto, tá? Então, gama é um conjunto cujos elementos são conjuntos. Gama está contido em R e R está contido em partes de Q para mim. Tá legal? Lembra disso. Tá beleza? Então, esse cara aqui são conjuntos. Tá beleza? Certo? Outra coisa que tem que lembrar é a relação de ordem é a inclusão. Tá? Beleza? A relação de ordem é a inclusão. Então, dizer que A é menor do que B é dizer que A está contido em B. Tá legal? Certo? Então, quem é o supremo que eu tenho que exibir? O supremo que eu tenho que exibir, veja bem, é a menor das cotas superiores. Concorda? Então, é o menor elemento, certo? Que é maior ou igual que todos os elementos de A. Tá claro isso? Então, repetindo, o supremo é o menor elemento que é maior ou igual que todos os elementos de A. Tá.
Internalizaram isso? Sim. Tá. Então agora vamos interpretar isso. Vou repetir mais uma vez. É o menor elemento que é maior ou igual que todos os elementos de A. Tá? Agora, os elementos de A são conjuntos, certo? E menor ou igual significa estar contido. Tá beleza? Então, reinterpretando a frase que eu falei, eu quero pegar o menor, entre aspas, conjunto, certo? Que é maior ou igual, ou seja, que contém todos os conjuntos pertencentes à gama. Tá legal? Quem é esse conjunto? Quero o menor conjunto. Eu quero o menor conjunto que contém todos os conjuntos que estão em gama. Quem é esse cara? Leandro pode falar que ele já sabe essa demonstração. Não. Mas eu não lembro muita coisa. Tá. O A próprio... ideia é pensar complementar? Não. É mais fácil que isso. Olha só, que é uma coisa que quando eu falar, você vai falar, é assim, aquele momento lá. Não, olha só. Veja bem, gama. Gama é uma família de conjuntos. Os elementos de gama são fortes. Exatamente. Beleza? Então eu quero pegar o menor elemento que é maior ou igual que todos esses de gama. Sendo que menor ou igual para mim é estar contido. Então, tá Tá? vendo exceção? Não. Eu falei que você não podia falar. Ah, desculpa. Não, tô brincando, sacanagem, pode falar. Mas deixa eu... Olha só, é o menor, certo? Esses elementos são conjuntos e menor ou igual a estar contido. Então eu quero o menor conjunto que contém todos esses. Quem é o menor conjunto que contém todos os conjuntos? Hã? Não, mais fácil que isso. É uma coisa que vocês conhecem muito. Você tem uma determinada família de conjuntos, certo? É isso que você tem aqui. Gama não é uma família de conjuntos. Quem é o menor conjunto que contém todos eles? A união. Tipo assim, dois conjuntos. 1, 2 e 2, 3. Quem é o menor conjunto que contém 1, 2 e 2, 3? A união de 1, 2 e 2, 3. Esse é o supremo. Entendeu? Beleza? Mas aí falta um detalhezinho. Qual é o detalhezinho que falta? Provar que a união sai forte. Exatamente, provar que essa união é um corte. Tá legal? Beleza? Mas então, deixa eu escrever isso pra gente assimilar a ideia. Pode apagar esse negócio aqui? Olha. Tá. Ah, porque você queria... Agora eu entendi por que é a união. Porque você queria o menor conjunto que continha. Isso, não foi isso que eu falei? Não. É porque é só agora que eu entendi o que você falou. Mas eu falei isso. Falou. Você entendeu? Às vezes eu falo as coisas erradas. Alguém vai ter que decifrar essas fotos. Oi? Alguém vai ter que decifrar as fotos. Mas é só Porque o vermelho é meio... o caderno tá melhor. O caderno tá melhor. Olha só. Veja bem, eu peguei a união de todos os conjuntos que estão na família gama. Tá tranquilo? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Peguei a união de todos eles. Então, olha só, por que esse cara é o supremo? Certo? Primeiro, então, temos que S contém A
para todo A pertencente a gama. Tá legal? Certo? Tá tranquilo? E se eu tenho vou botar isso aqui, item 1. Item 2. Se eu tenho um C que contém A, um outro C qualquer, para todo A pertencente a gama, tá, peraí, deixa eu escrever mais bonitinho. Tá. Eu vou escrever uma coisa aqui, mas sugiro não copiar, tá? Mas então, eu vou ter o seguinte. Primeira coisa, eu tenho, como ele é a união, então S contém A para todo A pertencente a gama. Alguma dúvida nisso? Certo? Porque ele é a união de todos eles. Se é a união de todos, ele contém cada um deles. Tá? Segunda coisa, se eu tiver um C qualquer, tal que C contém A para todo A pertencente a gama, então C contém S. Tá claro isso? Certo? Porque se eu tenho um conjunto que contém todos os membros de uma família de conjuntos, ele contém a união deles também. Concorda? Tá? Agora, o que isso quer dizer? Ó, isso aqui quer dizer, ó, que S é cota superior de gama. Cota superior não é isso? Certo? Beleza? Tá? É maior que todos os elementos do conjunto. E isso aqui quer dizer, calma que está acabando, tá? Isso aqui quer dizer que S é a menor das cotas superiores. Tá tranquilo? Por quê? Porque eu estou escrevendo aqui que qualquer outra cota superior vai ser maior do que S. Tá claro? Ficou claro? Eu quero que vocês entendam isso para poder dizer que está errado. Por isso que eu falei para não copiar. Isso, eu vou riscar aqui também. Por que está errado? O que falta? Não é que está errado, mas falta eu falar uma coisa para isso estar certo, que é o detalhe que o Leandro falou. Que a união é um corte. Tá legal? Porque eu quero que exista um supremo, tem um supremo S pertencente a R. Tá? Então o supremo tem que ser um supremo dentro daquele conjunto, obviamente. Tá legal? Então eu tenho que provar, para eu ter direito de escrever que a cota superior, que é a menor das cotas superiores, eu tenho que provar que ele é um elemento do conjunto, do R, no caso. Tá? Então, na verdade, eu vou riscar isso aqui, porque eu só posso escrever isso no final. Entendeu? Por enquanto eu não tenho direito de escrever isso. Certo? Então eu tenho que provar, na verdade, isso aqui poderia ir para o final da demonstração. Tá legal? Certo? Então, primeiro eu vou provar que ele é um corte. Tá? Como é que eu vou provar que ele é um corte? Então, daqui esse antão já vai continuar aqui. Tá? Então, como é que eu vou provar que ele é um corte? Primeiro, ele é diferente de vazio. Tá? Eu esqueci de escrever aqui. Gama contido em R. Gama diferente de vazio. Ele é diferente de vazio porque ele contém outros conjuntos que não são vazios, que são cortes. Tá legal? Certo? Então ele é diferente de vazio. Tá certo? Beleza? Tá? Como é que eu provo que ele é diferente? Porque aquela primeira condição do ser corte. Ele tem que ser diferente de vazio, diferente de quê? Como é que eu provo que ele é diferente de quê? Certo? Na verdade que esse N aqui é uma cota superior. Certo? Beleza? Então,
como M é cota superior. M, né? Não. M pertencente a R. M. Ah, porque M superior existe N. Existe M pertencente a R, cota superior de dentro. É porque pra Digamos. mim isso sempre foi um M. Não, isso aqui é um M. Certo? Beleza? Existe M pertencente a R, cota superior de gama. Então, como a M é cota superior de gama, então M contém A para todo A pertencente a gama. Logo, M contém S. Tá certo? Beleza? Portanto, Maior que essa. hã? Não, tô pensando aqui. Deixa eu... Tá. M contém S. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Isso aqui é... Que na verdade é o seguinte, o que eu quero concluir agora é que o complementar de S é diferente de vazio. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Porque a condição 1 da definição de corte é que seria que S é diferente de vazio e complementar de S é diferente de vazio. Tá claro? Tá legal? Mas disso aqui, eu posso ter que o complementar de M está contido no complementar de S, concorda? Propriedade de conjuntos. Tá claro? Complementar inverte a ordem da inclusão. Tá? Isso. Agora, como M é corte, M é diferente de vazio. Tá certo? Logo, complementar de S é diferente de vazio. Tranquilo? Eu acho que se quiser como M é corte, M complementar é diferente de Isso. vazio. M complementar é diferente de vazio. Exatamente. Tranquilo? Certo? Agora, propriedade 2. Propriedade 2 e 3 são mais fáceis. Certo? Beleza? Da definição de código. Tá acabando já, tá? Então, a propriedade 2, o que eu tenho que pegar? Sejam P pertencente a S e Q pertencente a Q menor do que P. Certo? Eu quero concluir o quê? Que pertence a S. Isso. Certo? Beleza? Aquela propriedade 2. Tá tranquilo? Agora, se P pertence a S e S é a união dos A's, então P pertence a A para algum A. Pertencente a gama. Tá tranquilo? Certo? Para algum A. Agora, como esse A é corte, então, como esse A é corte e Q é menor do que P e P pertence a A, certo? Então, como A é corte, Q pertence a A. Logo, Q pertence a S. Tranquilo? Tá? 3. Eu vou pegar seja P pertencente a S. Agora eu quero mostrar que existe Q maior do que P que continua pertencendo a S. Tá legal? Mas aí vai ser a mesma coisa. Então, P pertence a A para algum A. Na verdade, preciso ter economizado a escrita. Para algum A pertencente a gama. Como A é corte, existe Q pertencente a A que é maior do que P.
logo Q pertence a S. Bom, aí é a propriedade 3. Beleza? Certo? Aí agora acabou. Aí a ordem certa seria assim, tá? Seria, agora eu escrevo aqui. Logo S é corte. Certo? Isto é, S pertence a R. Além disso, 2 pontos, vem para cá. Show? E agora pra pode cá. tirar os riscados. Agora pode tirar o riscado que eu não vou conseguir apagar, porque eu vou apagar tudo. Aí, S é corte. Além disso, satisfaz essas duas propriedades. E agora eu posso escrever. Como ele é corte, eu posso escrever isso aqui, tá? Ele é cota superior, é a menor das cotas superiores. Portanto, S é igual ao supremo de gama. Show? Sim? Então só isso. Só isso.